Bom dia, meus irmãos. A paz do Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vocês. Estamos aqui mais uma segunda-feira para orarmos e buscarmos viver as promessas de Deus. Olha só o que nós vamos ler hoje na palavra de Deus, que se encontra em Hebreus, capítulo de número 12, versículo de número 2. Diz assim: olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual, pela alegria que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta e assentando-se à destra do trono de Deus. Amém? Semana passada eu preguei uma palavra aqui sobre os jovens, onde eu tive ali o privilégio de pregar para os jovens sobre esse mundo, não se conformar com esse mundo. E nessa quarta agora, eu tive a oportunidade de pregar na célula. Para quem não conhece, a célula é cultos nos lares. E onde eu tive a revelação de Deus, essa palavra. E eu quero trazer para a sua vida também nessa segunda-feira. Que em Hebreus ele fala algo muito importante para nós. Olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o qual pela alegria que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta e assentando-se à destra do trono de Deus. Sabe, quando a gente vê a fundo esse suportou a cruz, nós vemos o amor de Deus por cada um de nós, porque ele teve que suportar algo que era nosso, mas ele foi em nosso lugar, morreu pelos nossos pecados, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Essa passagem nos mostra muitos detalhes, e eu quero falar algo bem resumido para você hoje, porque é muito interessante. Quando nós olhamos a missão de Jesus, ele se cumprindo aqui nessa terra, nós vemos que na palavra de Deus, o próprio Cristo diz que existem muitas promessas para nós vivermos. Promessa do casamento, promessa de uma vida em abundância, sabe? Promessas até de prosperidade, sim. A Bíblia garante isso e ela realmente, Jesus nos entrega a prosperidade, sabe? Tantas promessas, a promessa de sermos felizes aqui nessa terra, promessa até de perseguição, de sermos injuriados, caluniados, por causa do amor de Jesus. Existem várias promessas. E certamente nós queremos viver sempre as melhores promessas, né? Mas existe um pacote para isso. E o pacote, sim, existem muitas promessas boas. Promessas realmente que nos traz alegria aqui nessa terra. Mas também nós temos que compreender e entender que existem promessas também do choro, da dor, do sofrimento. E nós temos que aceitar e viver essa promessa também. Mas sabe o que nos chama mais atenção sobre a missão de Jesus? É que, por exemplo, ele fez o primeiro milagre num casamento, onde ele transformou água em vinho. Porém, Jesus mesmo não viveu essa promessa do casamento. Olha só que bênção. Você ter uma esposa, você formar uma família terrena aqui na terra. Ele não viveu essa promessa por amor à missão, por amor de cada um de nós. Mas hoje ele derrama sobre nós essa promessa do casamento. Ele quer que nós viemos formar família, gerar filhos. Uma outra promessa também que Jesus não viveu foi ter um filho aqui nessa terra. Ter uma esposa e gerar um filho, criar um filho. Essa promessa ele não viveu por causa do amor à missão, por amor de cada um de nós. Hoje ele quer que nós geremos filhos, nós tenhamos filhos para Deus. Olha só, tantas promessas, nós vemos que Jesus ele não viveu aqui nesse tempo. Olha só, quando nós vemos Jesus sendo carpinteiro, Jesus nos mostra que ele trabalhou porque ele seguiu ali a profissão do pai José, que é o pai adotivo,
E o pai adotivo José era carpinteiro e ele também trabalhou como carpinteiro. Imagine Jesus sendo carpinteiro. Seria um dos melhores daquela época. Sabe, ele teria um comércio de muita prosperidade, porque ia ter muitos clientes. Imagine Jesus construindo uma cadeira, uma mesa, entregando com perfeição, o próprio Deus fazendo. Ia ser algo com muita excelência. E certamente ele ia ser bem sucedido na sua carreira. Ele também poderia abrir um comércio, porque ele poderia multiplicar pães e peixes. Imagine um comércio sempre multiplicando ali as prateleiras, os alimentos. Jesus ia ganhar muito dinheiro. Jesus ia ser um ótimo comerciante, né, bem sucedido, mas ele abriu mão de tudo isso para seguir a missão, olhar para a cruz, olhando realmente para o alvo, obedecendo a Deus. Então olha só, eu quero que você reflita nisso, porque Jesus abriu mão de muitas promessas por amor de cada um de nós. Olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o qual pela alegria, porque ele fez com muita alegria, ele não fez também com tristeza, mas com alegria, porque sabia que estava fazendo a vontade de Deus e realmente trazendo a salvação por cada um de nós. E suportou a cruz, desprezando a afronta e assentando-se à destra do trono de Deus. Ou seja, quem sabe hoje você não está vivendo alguma promessa, você está muito desanimado, desapontado, muitas das vezes desesperado porque não conseguiu atingir alguma promessa. Mas olha Jesus abriu mão de tudo isso por amor, sabe? E muitas das vezes nós temos muitas promessas, mais do que nós merecemos. Tanta coisa, olha para a sua vida, o tanto que você já viveu, você conquistou, graças ao amor de Jesus Cristo, porque Ele foi na cruz em nosso lugar, para que hoje sim nós possamos viver as promessas. Jesus quer que nós viemos hoje viver as promessas, porque Ele venceu por amor de nós. E em Cristo Jesus, nós somos mais que vencedores. Ou seja, Jesus quer sim que você tenha uma vida profissional bem-sucedida, quer que você tenha um casamento, uma família bem-sucedida, quer que você tenha prosperidade sim, uma vida de alegria, viver as suas promessas. Porque muitas pessoas podem olhar de uma forma errônea esse momento de Jesus. Qual forma? A forma de ver, Jesus não trabalhou, então eu não vou trabalhar. Jesus ele não teve uma profissão bem sucedida terrena, então para que eu vou também me esforçar tanto, né? E não é isso que Jesus ensina, porque aí vira comodismo. É que nem fala, texto sem contexto vira pretexto. E muitas pessoas hoje estão no comodismo, sabe? Não dá o seu melhor na sua profissão, não tem resultados, sabe? É algo realmente sem frutos. E ela muitas das vezes fala, mas Jesus também foi assim. E quem disse que Jesus foi assim? Jesus ele cumpriu com excelência o seu chamado, aquilo que foi proposto para ele. Porque o versículo fala, olha aqui, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pela alegria que lhe estava proposto, aquilo estava proposto para ele, né, a cruz. Nós não tínhamos realmente como ir até a cruz e nos salvar, porque nós somos pecadores, nós herdamos o pecado de Adão. Hoje nós temos que viver sim as promessas de Deus aqui na terra, porque aquilo que era proposto para Jesus, ele cumpriu com excelência, ele foi bem sucedido, aquilo que foi proposto. Ele fez com muita excelência. Ao terceiro dia ele ressuscitou, hoje está vivo e hoje ele trouxe a salvação. E até hoje, depois de 2000 anos, ele gera muitos frutos. Olha só, aquilo que ele fez com excelência lá atrás. Até os dias de hoje, Jesus dá fruto e muito fruto. Então que você venha dar muito fruto também hoje em dia. No seu trabalho, faça com excelência. Venha viver a promessa de um bom trabalho, de uma vida profissional bem-sucedida, de formar uma família, de gerar filhos, sim, buscar sempre uma família abençoada, a base da família entre homem
e mulher, porque essa é a base que a Bíblia nos ensina. Viver esta promessa, gerando filhos para Deus. Sabe, tantas promessas nós temos na Bíblia que nos garante realmente fazer a escolha que o próprio Deus quer para cada um de nós. Agora, se você não está conseguindo viver alguma promessa, sabe, não é o fim do mundo e não é isso que vai desagradar a Deus, mas é a forma que você encara, dando o seu melhor. Pode ser que você não vai viver aquela promessa, mas olha as outras que você já viveu e está vivendo, porque Jesus também abriu mão de muitas coisas e mesmo assim conseguiu cumprir aquilo que foi proposto. Amém? Que você venha se animar em Jesus Cristo, venha se alegrar naquilo que Jesus conquistou para mim e para você, porque nós podemos finalizar essa mensagem vendo a renúncia. Jesus renunciou muitas coisas porque as tais não era proposto para ele. O que estava proposto era a cruz. Aquilo também que não está proposto para você, você precisa renunciar a esse mundo, a falta de santidade. O que você está renunciando por amor de Deus, por amor à obra de Deus? O que realmente não está proposto para você aqui nesse tempo? Você está renunciando? Você realmente está vivendo aquilo que é proposto para você? De adorar a Deus, de buscar com excelência a Deus, buscar a intimidade com Deus, buscar se entregar completamente a Deus e renunciando tudo aquilo que não é proposto para você. Então reflita nisso. O que realmente está proposto para você? Quais são as promessas que estão propostas para você? Você realmente está buscando essas promessas e renunciando aquilo que não é promessa de Deus? Então reflita nesta manhã, nessa semana. Renunciar. Jesus renunciou tudo aquilo que não era proposto para ele e seguiu para o alvo, a cruz, por amor de mim e amor de você. Nós vamos orar agora para que Deus abençoe nossa semana, para que tenhamos a iluminação de Deus para renunciar tudo aquilo que nos afasta da proposta do próprio Deus em nossas vidas. Amém? Senhor meu Deus, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Meu Deus, a Tua palavra nos diz do amor de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Meu Deus, que bênção! O Salvador que veio em perfeição, sem pecado nenhum, olhou para o alvo e cumpriu com excelência aquilo que era proposto. E Jesus nos deixa essa lição, aquilo que está proposto para nós aqui nesse tempo, nessa terra. Nós temos que buscar vivê-la, cumprir com excelência. Meu Deus, nos ajuda a renunciar tudo aquilo que não te agrada, a renunciar tudo aquilo que não está proposto para nossas vidas. Nos ajuda a renunciar, Pai, o pecado, a frieza espiritual, tudo aquilo que não está proposto para nós, meu Deus. Nos afasta, nos ajuda, abra os nossos olhos espirituais para que possamos ver aquilo que não te agrada, a promessa realmente que o Senhor está preparando por cada um de nós, que possamos ouvir, que possamos viver aquilo que está proposto. Meu Deus, nos ajuda a vencer esse mundo, nos ajuda, Pai, a não fazer aquilo que não é a Tua vontade, porque quando nós fazemos aquilo que não é a Tua vontade, nós certamente nos decepcionamos, nós caímos em desespero, em medo, em angústia. Por isso, meu Deus, abra os nossos olhos espirituais para que possamos viver as Suas promessas, aquilo que está proposto para nós, para que tenhamos uma vida em Ti, Pai, alegrando o Teu coração, para que possamos ter uma vida de paz, ainda que venha, meu Deus, a aflição, o choro, mas nós cremos que a proposta que o Senhor colocou em nossas vidas, nós estamos caminhando e olhando para esse alvo,
Por isso nos ajuda, Pai, a olhar para aquilo que o Senhor está preparando para nós. O desejo do Teu coração, Pai, que venha nos alcançar. Que possamos estar alinhados contigo, meu Deus. Fazendo o nosso melhor aqui nessa terra. Porque o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, já venceu por amor de cada um de nós. E hoje, um prêmio, Ele está assentado à destra do trono de Deus. Porque Ele foi até o fim, cumpriu o seu chamado, aquilo que Ele ha proposto. Que possamos imitar o nosso Senhor e Salvador, fazer o nosso melhor, aquilo que está proposto para cada um de nós. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Que você venha renunciar tudo aquilo que não está proposto para você. Que Jesus seja o nosso exemplo, exemplo de obediência, exemplo de cumprir com excelência aquilo que é proposto para mim e para você. Vamos dar frutos para Deus. Amém, irmãos? Fique com Deus, uma semana abençoada e até segunda-feira que vem, se Deus quiser.